Olá, pessoal. Dou boas-vindas a todos nesse evento, o GoRN, promovido pelo Sebrae RN. E aí, nessa webinar, nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema construtivo, de impressão 3D. Um assunto que aparentemente parece futurista, mas a gente vai desmistificar um pouco isso daí e perceber nesse bate-papo aqui de hoje que a temática ela está muito próxima de nós. Então, a gente vai falar aqui, abordar perspectivas para a impressão de casas no Brasil. O roteiro que eu estou trazendo para a gente discutir aqui um pouco vai ser reconhecer o sistema de impressão de casas para as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ter contato com esse sistema construtivo. Vamos ver o panorama global sobre a impressão, o 3D printing, quais países aí no mundo estão desenvolvendo pesquisas nesse sentido. Vou falar um pouco do pioneirismo brasileiro, Aqui no Brasil, nós já temos a primeira casa impressa, tá certo? Inclusive, é tecnologia aqui do estado do RN. Vou comentar sobre a empresa, a gente nessa parte vai ver a trajetória dessa empresa, desde a concepção do projeto e a realização da construção da casa, tá certo? Então, foi a primeira casa impressa aqui no Brasil, aqui no estado do Rio Grande do Norte. E aí, na parte final, um tema um pouco mais polêmico, vamos dizer assim, que vai ser os desafios para a comercialização. Então, hoje a gente tem um cenário de busca para desenvolver a tecnologia, tá certo? Outros países já detêm essa tecnologia, mas momentaneamente aqui no Brasil a gente está em busca dessa tecnologia ainda e temos a primeira casa impressa. Então, esse foi o grande passo aqui para o nosso país, para desenvolver essa técnica, essa nova técnica construtiva. E aí a gente precisa sair de um cenário de pesquisa científica aplicada para comercializar o sistema. Então, a gente precisa discutir alguns pontos, Então, esse webinar, esse bate-papo nosso aqui vai ter também um caráter de plantar algumas dúvidas, de criar algumas polêmicas para que surjam aí novos estudos no Brasil, para que a gente consiga desenvolver o quanto antes essa técnica construtiva, tá certo? Inicialmente, para a gente reconhecer o sistema de impressão de casas, a gente precisa diferenciar os processos de manufatura digital. Então, para quem estiver pesquisando aí na literatura, vai muito encontrar estudos, vai encontrar estudos se referindo ao sistema como uma manufatura digital, e aí a manufatura digital ela pode ser aditiva, subtrativa e conformativa. A manufatura aditiva, ela é caracterizada pela construção camada por camada. Então, você vai adicionando camadas e construindo o objeto. A subtrativa e conformativa, até pelo próprio nome, já dá para ter, já nos dá uma ideia do que seria. Na subtrativa, eu tenho o objeto e aí, por desgaste, eu vou construindo o objeto. E a conformativa, eu tenho o objeto formado, mas eu vou, através de pressão, vou conformando, vou dando a forma desejada nesse objeto, como o processo aí de construção de garrafas PETs, da fabricação de garrafas PETs, pela técnica do sopro. Então, tem uma pressão lá controlada e aí eu conformo o material.
A manufatura aditiva, inicialmente, ela começou, né, ela veio muito à tona, né, o uso, né, com a construção de impressão, né, de impressoras, né, para fabricação 3D, e muito utilizado o polímero, e inicialmente, inclusive não só na área da construção civil, mas várias outras áreas fazendo uso dessa técnica para construir objetos com mais facilidade. E aí veio né, alguns estudos e algumas pesquisas fazendo uso do compósito cimentício, né, para impressão. E aí a imagem que a gente vê, até para provocar um pouco já, eu trago uma simulação aí de construção de casa no ambiente lunar, tá certo? Então isso aí é fruto de um estudo. Então, se um dia, né, formos construir casas no ambiente lunar, em outro país, essa é a técnica construtiva que inicialmente será pensada, tá certo? Entendendo o que é o processo de manufatura, a gente precisa entender um pouquinho agora do equipamento utilizado para impressão, né? Inicialmente, eu já adianto que existem vários, né, equipamentos, né, com aproveitamentos específicos. Esse daqui é um esquema de um tipo de equipamento com uso de robô. Então, essas são as partes básicas que se faz necessário para a construção do equipamento. Então, a parte aí 0 e 1 é relacionado com o sistema, né, informatizado para construir, né, o objeto impresso. Então, esse sistema de comando e o controlador do robô, ele vai, né, dar os acionamentos necessários para que a peça seja fabricada. O sistema de comando, né, o comando aí do sistema, ele tem a base em um software, que pode ser software existentes já no mercado, né, para outras finalidades, em que a necessidade de modelagem da peça a ser fabricada. Então, alguns softwares já existentes podem ser feitos, né, uso, e bem como a empresa, né, que detém a tecnologia pode desenvolver também o seu próprio software. E esses comandos, né, serão dados, né, no software adicionado, além do modelo a ser impresso, também é adicionado parâmetros para impressão, né, como velocidade, por exemplo. Uma outra parte que vai compor o sistema é a mistura do material. Então, nas partes aí 7 e 8, né, a gente tem uma pré-mistura, né, identificada aí por esse misturador, e isso é bombeado ao bico de pressão do robô. A parte 6, a parte 5 e a 6 é uma parte para adicionar um outro material, né? Isso foi a concepção desse estudo, né, de quem está projetando, de existir essa pré-mistura dos materiais secos, e por necessidade do sistema, né, ou até para ampliar a capacidade construtiva, vamos dizer assim, identificou-se a necessidade da mistura dos materiais ela ser feita em 2 etapas, tá certo? Uma característica aí do sistema, né, que a mistura sendo feita em 2 estágios, e pelo uso do robô dá uma liberdade maior de movimentos, e aí consequentemente amplia a capacidade construtiva, né, ou a capacidade de modelar do equipamento, tá certo? Ressalto que existem outros equipamentos, né, com uso aí de pórticos também, que podem aí também ser utilizados sem problema nenhum. Uma informação importante, um indicativo importante é que ao visualizar ou ao buscar trabalhar com impressão de casas, é sempre interessante avaliar o sistema de forma
que essa construção ela seja reproduzida. Então, o ganho, vamos dizer assim, a viabilidade econômica se dará pela facilidade desse sistema dele se reproduzir, tá certo? Aqui eu trago uma imagem de equipamento semelhante a esse esquema que a gente viu anteriormente, e aí já lanço uma primeira provocação, né? Como eu mencionei no início, essa webinar aqui eu vou lançar algumas provocações para que a gente amplie, né, o número de estudos aqui no Brasil relativos à impressão de casas, a impressão com uso de composto cimentício. Então, a primeira provocação precisamos ter impressoras nos laboratórios das IES, tá certo? Embora não tenha indicativo aí do tamanho do equipamento ou da escala que ele está sendo ou foi construída, mas dá para a gente ter uma ideia pela imagem do porte desse equipamento, tá certo? Ao fundo a gente vê um misturador, né, o mixer. A gente vê esse misturador aí da argamassa, né, com a capacidade de 80 litros. Então, é um equipamento do porte semelhante a uma betoneira. Então, por isso aí dá para a gente ter uma noção do tamanho que é esse equipamento, tá certo? E aí, pela imagem, a gente consegue identificar que há essa mistura do material, e esse material no estado fresco, ele é depositado nesse recipiente, e aí o recipiente ele tem uma bomba que vai injetar nessa mangueira que vai até o bico lá do robô. E aí esse sistema automatizado, ele vai imprimir, né, o objeto que foi modelado no software, tá certo? Então, basicamente, esse o sistema. A gente precisa, como eu mencionei, de ampliar pesquisas nesse sentido, e para que isso seja feito pelas instituições de ensino, há necessidade de um investimento, de uma atenção dos pesquisadores e das instituições para ter equipamentos desse porte, para que a gente consiga desenvolver novas pesquisas. É dessa forma que a gente vai conseguir avançar também aí nessa tecnologia. Em relação às características do material, né, em relação ao material utilizado para impressão, algumas características são foco de estudo, né, são objetos de estudo. Então, esse material cimentício, né, esse composto cimentício, ele precisa ser adequado a esses dois parâmetros, construtibilidade e extrusibilidade. E o que é isso? A construtibilidade vai ser a capacidade de construção, né, do material em camada, ou seja, é a deposição das camadas ao ponto em que eu consiga sobrepor várias camadas, e aí, consequentemente, eu vou construir mais rapidamente. Então, o material, né, lá o composto, em função das características dele no estado fresco, se eu não tiver a composição adequada, eu não vou construir, não vou ter a capacidade de construir um número de camadas que vá satisfazer lá a minha necessidade construtiva. E aí, consequentemente, eu vou estar promovendo uma limitação no meu sistema construtivo. Então, é possível de imprimir uma velocidade relativamente rápida na impressão, mas essa velocidade de impressão promovida pelo equipamento só vai ser atingida, né, só vai ser conseguida se eu tiver um material capaz de suportar essas tensões, né, de suportar esses impactos relacionados ao equipamento, a ações externas como a própria ação do vento, tá certo? E aí ele permanecer uniforme sem chegar ao colapso, né? Então, você imagine aí
construção em que eu tenho uma camada, né, com 1 centímetro de altura, e aí se eu tiver a necessidade de construir uma casa em um dia, uma casa em 8 horas ou 10 horas de impressão, considerando aí um pé direito, né, a altura de construção, vamos dizer assim, com 2,60 metros, eu vou ter 260 camadas, né, sobrepostas. Então, eu preciso que esse material suporte isso, tá certo? Então, os estudos sendo realizados, os estudos realizados com esse tipo de material, é necessário, né, avaliar esse parâmetro. Um outro parâmetro também é a extrusibilidade, que vai estar relacionado à capacidade do material ele se conformar, ou seja, dele ficar, né, com uma boa qualidade de impressão. Na imagem a gente está vendo essa figura mais aqui da esquerda, com a conformação variando entre 26 e 21 milímetros, e a da direita eu tenho 30 milímetros aí de forma regular. Então, um parâmetro bem importante. Então, o material, quando ele for dosado, quando ele for pensado, ele tem que atender muito bem a esses dois parâmetros. E isso a gente só vai conseguir com a combinação desses materiais aqui, né, da classe desses materiais, além do cimento Portland, né? O cimento Portland ele vai ser necessário ao uso, né, do compósito, mas a gente pode, com a utilização desses outros componentes, diminuir o consumo do material, tá certo? Um pouquinho mais à frente a gente vai falar de normalização, mas algo interessante é que eu consigo produzir compostos cimentícios de elevada resistência com baixo consumo de cimento, mas aí eu tenho que fazer uma combinação, né, de cimentos ou de materiais cimentícios para atingir esse desempenho. Então, as adições minerais, elas são fundamentais para se conseguir um composto cimentício a atender aqueles dois parâmetros. A boa parte dos estudos fazem referência a esses três tipos aí de adições minerais, inclusive a combinação entre eles também, tá certo? Então, a cinza volante, a escória de alto forno e a silicativa, percebam aí que são adições minerais que podem ser conseguidas, né, em todas as regiões brasileiras. Então, nenhuma das regiões aqui no nosso país teria dificuldade de conseguir um material ou outro, tá certo? O superplastificante é um material que ele vai ter uma menor influência, vamos dizer assim, nos parâmetros reológicos desse composto cimentício, se a gente comparar com os outros materiais, desde que seja atingida, né, a sua dosagem crítica, que não seja ultrapassado esses limites. E esse material ele vai ser muito dependente da sua estrutura molecular. Então, os tipos, né, os diferentes tipos de superplastificantes, eles podem ser utilizados na produção desse composto cimentício. Lembrando que vai ser necessário, em função dessa diferença de estrutura molecular, encontrar a melhor relação entre os materiais cimentícios e esse superplastificante. O modificador de viscosidade é um material extremamente importante, né, para a produção desse composto cimentício, porque ele vai possibilitar a redução dos consumos de cimento e também de adições minerais. Ele vai melhorar a viscosidade do material, que vai ser tão importante para o atendimento àqueles dois parâmetros de construtibilidade e extrusibilidade. Os principais modificadores de viscosidade relatado aí na literatura é o uso da celulose e também as nanoargilas, né? Então, argilas também bastante satisfatório. Eu vou até
comentar um outro ponto aqui, que a argila, e aí até colocando também a possibilidade de estudo com argilas calcinadas, inclusive, porque a argila ela tem uma menor massa específica se a gente comparar com a areia, né, de origem celulósica, de origem sílica, perdão. Então, a leveza do material também vai ajudar, né, no sistema de bombeamento. Então, uma característica importante vai ser também a densidade do material no estado fresco. Então, se eu consigo utilizar materiais mais leves, consequentemente, o meu material, né, no estado fresco, né, será mais leve e eu vou conseguir ter uma capacidade maior de bombeamento. Consequentemente, eu vou conseguir projetar equipamentos menos robustos, tá certo? Então, a utilização das argilas, ela também é promissora aí nesse sentido, tá certo? Então, fica a dica aí da utilização das argilas calcinadas, né, para futuros estudos. A utilização das fibras, a utilização será importante porque ela vai melhorar o desempenho mecânico do composto cimentício. Existem já relatos, né, da utilização, né, de fibras variadas, né, fibra de vidros, a fibra de PVA. Então, existem vários relatos aí sobre a utilização. Nesse sentido, eu lanço aqui uma outra provocação de que é necessário a gente realizar mais pesquisas científicas com o uso de planejamento de experimentos, porque dessa forma a gente vai conseguir identificar claramente o efeito de cada componente desse nas propriedades do meu composto cimentício. E aí uma outra área de estudo, uma outra engenharia que pode nos auxiliar bastante nesse sentido é a engenharia dos materiais, tá certo? Então, essa temática, né, da impressão de casas, ela é multidisciplinar, então vocês vão perceber ao longo aqui da webinar que a gente, né, vai ter a necessidade, né, de contribuição do engenheiro civil, do engenheiro ou do cientista, né, de materiais, do engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, né, o engenheiro da computação e também da arquitetura, né? A arquitetura ela vai ser importante para a gente idealizar, né, sistemas, né, ou construções em que eu possa fazer uso dos materiais e que seja atrativo ao mercado, tá certo? Então, toda essa junção, né, de agentes, né, junção de conhecimento que vai potencializar o uso dessa tecnologia. Então, eu lanço aí essa provocação de estudos relacionados ao planejamento de experimentos, né? Atualmente eu desenvolvo alguns estudos, né, fazendo uso dessa metodologia e os resultados eles são bem interessantes. Uma outra provocação que eu faço é relacionado à avaliação dos materiais, tá certo? Isso aí já a avaliação dos materiais no estado endurecido, tá certo? Desse composto cimentício. Alguns estudos propõem análises como estão representadas aí nessa figura, né? De avaliação da mecânica do material de acordo com a orientação das camadas, tá certo? Então, esse estudo aí, ele foi bem interessante para poder avaliar isso. Então, foi feita a verificação da resistência de flexão, resistência à tração e à compressão também.
Mas eu enxergo um pouco além e a provocação é nesse sentido, né? Como será o controle tecnológico desse material aplicado em uma obra, tá certo? Então, como vai ser os corpos de prova que serão moldados lá no local? Então, essas figuras, né, e alguns estudos propõem, né, que o material conformado depois ele seja, né, recortado para geometrias existentes, né, ou equivalentes a normas já existentes. Então, por exemplo, no caso a norma, né, de argamassa, então eu tenho prismas 4x4 por 16. Então, normalmente alguns estudos terminam correlacionando o formato, né, a geometria desses corpos de prova com normas existentes. Mas é feito uso, né, dessa técnica, né, você faz a construção e recorta o equipamento, o material para adequar essas dimensões. E a utilização do equipamento para fazer o recorte, ele vai degradar, fissurar aí um pouco o material. Então, de repente, a gente não consegue aí um material que se aproxime do que esteja aplicado. Então, fica aí também a provocação para a gente pensar em métodos para avaliação, né, desse material, pensando aí no futuro, controle tecnológico desse material. Diante de tudo isso que foi mencionado, aparentemente é difícil, né, a utilização do sistema construtivo, a aplicação do sistema. Mas esse vídeo aqui demonstra que é mais fácil do que a gente imagina, tá certo? Uma construção em que envolveu a construção, inclusive com mais de um pavimento, tá certo? Então, a construção utilizando porta. Perfeito. O vídeo ele é interessante porque algumas características do sistema a gente consegue identificar. Um olhar mais atento, a gente percebe que a superfície das camadas, ela apresenta ranhuras, então aquelas ranhuras terminam sendo importantes para melhorar a aderência entre a camada e aí, nesse outro momento aqui, a gente, né, minha intenção aqui foi mostrar um pouco para vocês o panorama, né, global sobre, né, a impressão 3D, né, em que países está, né, estudando o assunto. Reforço inicialmente que esses dados eles foram frutos de uma pesquisa rápida, né? Então não se trata de uma revisão sistemática da literatura. Então eu utilizei, né, a base de dados do Science Direct, fiz uma pesquisa no início desse semestre, né, no início do ano, né, de 2020, no primeiro semestre, e aí, a partir da palavra-chave 3D Printing, eu selecionei 80 artigos, né, entre os anos de 2018 e 2020. Né, embora o estudo realizado no início do ano, né, já tinha publicações, né, do ano de 2020, hoje, né, fazendo uma pesquisa hoje, já tem, né, publicações
inclusive, né, para o próximo ano, né, 2021, e aí certamente o número é maior, tá certo? Então, só para enfatizar que esses números se tratam aí de 80 artigos, e o que a gente consegue perceber os países, né, Singapura e China, eles detêm um maior número, né, de estudos relacionados com essa tecnologia, né? Singapura, inclusive, com um número bastante expressivo, né? Se a gente considerar, se a gente comparar, né, o país em número, né, de habitantes, pesquisadores, mas existe lá uma qualidade técnica muito boa, né, dos pesquisadores, e aí desenvolve, né, esse número elevado aí de estudos. A China, né, vem aí na sequência, e o que a gente consegue identificar de uma forma geral é que mais países da Europa estudam o assunto, tá certo? No Brasil, apenas um estudo, né, foi identificado nessa rápida pesquisa, mas certamente a gente tem vários pesquisadores aqui no país estudando o assunto, né, publicando inclusive resultados parciais em congressos científicos, mas a gente precisa avançar um pouco mais para fazer as publicações internacionais, para a gente aumentar também o número de parcerias entre os países, né, as instituições de ensino. Por isso que nessa pesquisa eu dividi ela em publicações por países, para a gente identificar esses países, né, isoladamente. Quando eu relato aqui que tem Singapura com 14 estudos, é porque os pesquisadores, né, as instituições de pesquisa desse estudo são apenas daquele país, tá certo? Então, a gente consegue identificar, né, representar esses estudos aí com essa imagem, né? Precisando muito ainda, América do Sul, desenvolver mais estudos, né? Poucos estudos aí na África. A Ásia, embora tenha poucos países, mas tem um número elevado de estudos, e aí, né, a Europa, a gente tem, né, uma quantidade maior de países envolvendo. E aí, Estados Unidos, Canadá, na América do Norte, aí se destacando também no estudo dessa tecnologia. Além desse retrato individual entre as nações, eu também relacionei os estudos que demonstravam as parcerias, para a gente identificar um pouco o fluxo desses estudos no mundo, tá certo? Então, se destacou bastante a parceria entre a China e a Austrália. A parceria entre esses dois países, né, tiveram 5 estudos, dos quais 3 estudos são com o mesmo grupo de pesquisadores. Então, é dessa forma que a gente precisa avançar mais, tá certo? Os estudos, eles não podem ser pensados de forma pontual, tá certo? Então, é necessário que a gente pense estudos mais amplos, e esses estudos com a maior amplitude, ele seja subdividido em outros estudos, de modo que a gente consiga avaliar, né, o sistema construtivo com mais detalhe e, consequentemente, produzir, né, um número maior de publicações científicas. Consequentemente, a gente vai estar melhorando a qualidade dos estudos, tá certo? Então, a China
como a gente, né, como eu já tinha comentado anteriormente, né, ela se destaca individualmente, mas também se destaca pelo número de parcerias com outros países. A Singapura também do mesmo jeito, né, ela se destaca com isso. E mais uma vez a gente observa lá na Europa uma movimentação maior. Um detalhe interessante nessa figura, e aí eu preciso esclarecer um pouquinho, quando eu insiro, né, quando eu inseri, né, o sentido da seta, né, dessa setinha entre os dois países, se a gente visualizar essa parceria entre China e Austrália, né, aqui mais no canto direito da tela, com 5 estudos, e aí o sentido da seta está saindo da China e indo para a Austrália, o indicativo foi que o pesquisador ou a instituição de ensino, né, que publicou o estudo, né, quem estava lá responsável, né, pela comunicação relativa à publicação, foi daquela nacionalidade. Então, eu interpretei nesse caso aqui, para sinalizar esse sentido, que isso, né, avaliando o texto, óbvio, né, que o estudo originou naquele país e aí a setinha vai direcionando para o outro país onde tinha o restante dos pesquisadores, tá certo? Então, eu interpretei dessa forma. Então, quando eu tenho, nesse caso aí, a seta, né, a partezinha do triângulozinho da seta, é que aquele país ele está recebendo, vamos dizer, a contribuição do estudo que originou na outra nacionalidade. Então, a gente percebe aí na Europa que a Europa termina tendo mais parcerias, sendo mais parceiro do que originando estudos, tá certo? Embora a gente tenha alguns países, né, originando, né, os estudos, mas ficando, né, um pouco mais ainda ali na Europa, né, como é o caso, né, da parceria França-Suíça, tá certo? Então, se vê muito parcerias chegando na Europa. E aí, uma outra observação importante que a gente, né, que eu quero fazer aqui, é que América do Sul sem nenhuma parceria, África sem nenhuma parceria, tá certo? E aí, né, uma outra provocação aos pesquisadores brasileiros, quando a gente fala de pesquisas, né, com materiais cimentícios, relacionados a outra temática, né, nós já temos várias parcerias realizadas de sucesso, né, realizadas com sucesso, né, com Portugal, com Espanha, com França, né, com Estados Unidos. Então, a gente precisa avançar também com essa temática da impressão 3D, né, porque outros países já estão fazendo isso muito bem. Então, a gente não pode se concentrar aqui apenas no nosso país para desenvolver, né, a nossa tecnologia. Não, a gente deve também buscar aí parcerias com outras nacionalidades, né? Atualmente, eu desenvolvo um estudo nesse sentido, né, com outra instituição de ensino. Eu sou professor da Universidade Potiguar, né, mas faço estudo com parceria com pesquisador da UFRN, da UFPE, inclusive também de instituição, né, de ensino na Espanha. Então, é assim que a gente vai conseguir avançar nesse sentido. Geral desses estudos, né, quais periódicos que estão publicando, né, mais o assunto. Então, a gente vê aí Construction and Building Materials como sendo, né, um periódico que, né, teve o maior número de publicação sobre o assunto nesse período, nesse triênio, né, Cement, Concrete Research, Cement, Concrete Compost, né, os 3 periódicos aí que tem um maior número de publicação nesse sentido.
E aí, passado, né, conhecendo já o equipamento, conhecendo o panorama global, eu quero conversar com vocês agora em relação ao pioneirismo brasileiro. Então, nós, como eu já comentei anteriormente, já temos, né, a primeira casa impressa aqui no Brasil, né, foi construída aqui no estado do Rio Grande do Norte, no município de Macaíba, por esses 3 pesquisadores, né, que fundaram a 3D Home Construction, tá certo? O professor André Dantas, né, e os engenheiros Iago Felipe e Alisson Xavier, ambos, né, o professor e pesquisador aí, André Dantas, e juntamente com os engenheiros, eles são, né, o professor André, professor da UNP, né, Universidade Potiguar, e o Iago e o Alisson, engenheiros formados também pela Universidade Potiguar. Isso começou, né, na instituição de ensino, lá na instituição de ensino, quando o professor André, rapidamente comentando como tudo surgiu, né, mas vocês podem assistir, né, algumas lives aí da 3D Home Construction e acessar mais informações no Instagram da empresa, tá certo? Mais rapidamente, o professor André, né, conhecendo lá o engenheiro, né, na época aluno Iago, né, que fazia impressão com polímero, e ele, sabendo que o Iago era, né, da graduação em Engenharia Civil, plantou uma semente e deixou lá o Iago intrigado quando disse: por que é que você está fazendo impressão com polímero e não faz com composto cimentício? E é a partir daí que tudo surgiu, tá certo? Isso foi em 2017, ainda nesse ano de 2017, né, o Iago buscou, né, um outro colega, que foi o Alisson, né, o Iago na época fazia, né, ainda o 2º ano do curso de engenharia, estava no 4º período do curso, e teve a necessidade de alguém, né, com mais experiência na manipulação do material, e buscou um colega que estava mais à frente do curso, né, o Alisson, e aí ainda nesse mesmo ano eles construíram esse primeiro protótipo aí de laboratório, como vocês observam aí na imagem abaixo. Apresentaram esse estudo no congresso, né, da UNP naquele ano, e ainda naquele ano eles, né, alugaram um galpão para já construir, né, para já utilizar a impressora, pensando já na construção em escala real. Então, nesse primeiro momento, nesse ano de 2017, né, os pesquisadores eles estavam ainda validando o conceito da impressão 3D. Passada essa fase, em 2018, eles buscaram validar o processo em escala reduzida. Então, já lá no galpão, né, se vocês observarem a imagem abaixo, eles já construíram, né, começaram a construção aí de uma casa em escala reduzida, né, elementos pré-fabricados também, como vocês observam aí na parte de cima, inclusive eles comercializavam esses elementos pré-fabricados, né, até para conseguir recurso para o estudo, porque boa parte desse estudo foi custeado com recursos próprios, né, dos pesquisadores, tá certo? Então, nesse ano de 2018, eles conseguiram validar, né, o processo em escala reduzida, e em 2019 foi um marco, né, porque eles começaram a validar o processo em escala real. Em um primeiro momento, tá certo? No ano de 2019, eles construíram, nesse primeiro momento, que eu digo, o primeiro cômodo, né, em escala real no Brasil. Então, eles construíram, né, um banheiro que teve também, né, a concretagem da laje sobre o banheiro. Vocês conseguem olhar isso com mais detalhes, né, acessando o Instagram da empresa. E algo também que marcou esse ano de 2019 foi a cooperação técnica, né, a parceria que a empresa 3D Home Construction fez com a UFRN, né, através do programa, né, de pós-graduação em Ciência e Engenharia dos Materiais, lá da UFRN,
a qual atualmente tem 2 doutorandos estudando, né, o material, cooperando tecnicamente, né, com a empresa, assim como a Universidade Potiguar, né, através do CTC, que é o Centro de Tecnologia do Concreto, a qual eu sou o coordenador desse projeto, do nosso Centro de Ciência e Pesquisa Aplicada. E aí a gente tem uma parceria com, né, a 3D Room Construction, o CTC, pensando em melhorar, né, o material, o composto cimentício que eles utilizam. E também a parceria com a EBP, né, que é a empresa de projetos que ajudou também, né, os pesquisadores para idealizar o projeto, né, realizar o projeto, para chegar em 2020 e validar o processo na segunda parte, e aí sim já com a construção da casa em escala real, né, que foi notificado aí por eles no Instagram, né, no dia 7 de julho, tá certo? No dia 7 de julho foi notificado, então próximo dessa data aí eles conseguiram concluir, né, a construção, né, das paredes dessa casa, tá certo? Eu convido vocês para assistirem esse vídeo no Instagram, aí que está nessa parte de baixo, no Instagram da empresa. Tem várias outras informações interessantes no Instagram aí do pessoal, certo? E aí, a parte final, né, desse webinar vai ser né, com a provocação de comercializar esse sistema construtivo, tá certo? Eu inseri aqui 2 cenários, né, um cenário atual e um cenário ideal. No cenário atual, a gente visualiza o processo de comercialização ali isolado, né, com 4 agentes em que não se comunicam, não faz parte do processo, que é a academia, o construtor, o financiador e o consumidor. A academia apenas com ações isoladas, né, com pesquisas isoladas, muitas vezes essas pesquisas não aplicadas, tá certo? Então, pesquisas ainda para conceber material, às vezes ainda com uma distância, vamos dizer assim, de resultados para efetivamente aplicar na construção em si do sistema. E o cenário ideal, né, o que a gente pretende é que a gente, né, tenha, né, esse processo de comercialização e esses 4 agentes, né, interligados, né, com as arestas aparadas. E aí eu vou comentar aqui nessa webinar essas 2 interseções, né, existentes aí entre academia, construtor e academia, consumidor, né? As outras interseções aí, construtor, financiador, consumidor, financiador, fica aí sugestão para temas de um webinar futura, né? Até porque a gente precisa avançar um pouco mais ainda na viabilidade para chamar esse pessoal e discutir alguns pontos interessantes, tá certo? Em relação, né, a um primeiro passo que pode ser dado, né, aproximando a academia do construtor, interpretem aí quando eu coloco construtor, né, empresas construtoras, empresas que detêm a tecnologia, né, do sistema, como é o caso da 3D Room Construction, e também empresas relacionadas com os materiais, né? Então, interpretem isso daí. Essa aproximação de academia, construtor, ela vai possibilitar, né, parcerias público-privadas ou até mesmo parcerias privado-privadas, no intuito, a meu ver, inicialmente, para avaliar o desempenho do sistema construtivo. Essa avaliação do sistema, essa avaliação do desempenho do sistema construtivo, ela deve ser feita com base, né, nas diretrizes do SINAT, né, que é o Sistema de Avaliação Técnica, o Sistema Nacional de Avaliação Técnica do PBQPH, né, que é o Programa Brasileiro de Produtividade, de Qualidade e Produtividade no Habitat, tá certo? Então, essa avaliação ela deve atender a esses requisitos.
O SINAT, o SINAT, o sistema sendo avaliado, né, ele deve ser avaliado por uma instituição técnica avaliadora, né, a qual essas instituições elas são cadastradas, né, no programa. E no Brasil hoje a gente tem 11 instituições técnicas avaliadoras cadastradas, né? Essas instituições elas podem ser visualizadas no site do Ministério das Cidades, e essas instituições elas têm o conhecimento para fazer a avaliação do sistema, seja ele convencional ou inovador. No caso da impressão 3D, se trata de um sistema inovador, ou seja, não existe norma técnica, né? É feita essa consideração, e aí a gente tem 7 empresas aqui no Brasil, tá certo? Divididas nesses estados, né? São Paulo, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul. Então, o primeiro momento seria fazer essa avaliação. A partir dessa avaliação, essa empresa ela elabora uma DATEC, que é Diretriz de Avaliação Técnica. Então, esse seria o primeiro passo, né, a ser dado para a gente vislumbrar a comercialização do sistema. Após o reconhecimento, né, do desempenho, né, durabilidade do sistema, o passo seguinte, né, seria a normalização. Então, eu tenho essa primeira etapa, né, da realização das parcerias, buscando reconhecer desempenho, e aí, reconhecido o desempenho, o segundo momento seria a normalização. Entendo que essa normalização ela deva ser startada pela academia, né, startada que eu digo, né, academia, entrar em contato aí, né, com a ABNT, essa demanda chegar na ABNT através da academia, né, academia, parceria ali, construtor, tá certo? Então, essa demanda ser levada, e aí a normalização seguir o processo normal, né, da ABNT, né, com a criação do projeto de norma, consulta nacional, análise, e aí a publicação do texto, né? Percebam que nesse momento aqui a gente já consegue identificar o processo de comercialização já atingindo ou já tocando os agentes, mas ainda não incorporando tudo na plenitude, né? Os agentes já nesse ponto aqui com arestas aparadas, tá certo? E aí o cenário ideal seria esse daqui, né, onde eu tinha todos os agentes, né, com as arestas aparadas, academia, construtor, né, sendo necessário a criação de parcerias públicos-privadas ou privadas, e no caso da academia consumidor, né, uma forma da gente aproximar, né, a academia e o consumidor é através da divulgação de estudos, né, ou de pesquisa científica aplicada. Não adianta a gente fazer a pesquisa científica e ela não ter um resultado ali que vá nos proporcionar o uso, né, de fazer a pesquisa por fazer. Não, é fazer a pesquisa pensando na utilização do sistema. E aí, por fim, né, algumas considerações finais dessa web. Então, realizar parcerias entre as IEs e empresas vai ser fundamental para a gente chegar a gente atingir nesse propósito no menor espaço de tempo, ampliar as pesquisas com parcerias entre as IEs, IEs tanto brasileiras, né? Então, entre IEs, assim como a gente, né, já vem fazendo, o NP, o FRN, parcerias também entre instituições brasileiras e estrangeiras. Analisar o desempenho e durabilidade de sistemas impressos para as casas, isso é o ponto extremamente importante e estratégico, porque vai ser a partir dessa avaliação que vai conduzir a normalização, e aí, por fim, a gente normalizar o sistema construtivo, porque isso certamente facilitará a comercialização desse sistema construtivo tão promissor. Aqui são algumas referências, né, que eu usei nessa webinar, tá certo?
Aqui fica meu contato, eu fico à disposição de vocês para tirar dúvidas, né? Atualmente, como eu mencionei, eu desenvolvo pesquisas, tanto com impressão 3D, como com a utilização de argamassas e concretos também, no CTC, né, que é um projeto de pesquisa e extensão da Universidade Potiguar, né? Eu sou o coordenador desse projeto, e aí fico à disposição de vocês, fico à disposição para contatos também, para a realização aí de futuras parcerias, porque eu acredito que vai ser dessa forma que a gente vai conseguir ampliar, né, o conhecimento aqui no nosso país em relação a essa técnica construtiva, tá certo? Fico à disposição agora para algum esclarecimento ou dúvida que seja necessário. Obrigado.